Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Então, meus caros, vamos para mais uma aula do curso Não Somente pelas Escrituras, em que eu comento este livro aqui. Não é um comentário exaustivo, estou selecionando algumas partes que julguei serem mais relevantes. O link da playlist está nos comentários, então se você quiser acompanhar aí, fique à vontade. Eu acho que cada aula é relativamente independente uma da outra, mas tem uma certa sequência por outro lado. Se bem que o próprio livro, como já expliquei antes, são como que artigos ou independentes um dos outros, né? Como se fosse uma coletânea feita pelo Robert Sanchez, não é todo o livro escrito por ele. Então já peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aí embaixo o que você está achando, pode dar sugestões, criticar também, reze por mim. Também peço para dar uma olhada na loja da Editora Assunta, adquira o seu livro e comentar as 15 orações de Santa Brígida, link na descrição. Nossa Senhora de La Salette, outros fatos extraordinários também na descrição. Se você estiver se sentindo generoso, pode deixar o seu Pix aí para ajudar nossa editora, nosso canal do YouTube aí da Editora Assunta. E que mais? O curso de Teologia Cético-Mística já tem acho que 50 aulas gratuitas aí no YouTube, comentando Tanqueré, Royo Marim, Santo Tomás de Aquino, entre outros mestres da vida espiritual. Curso totalmente gratuito aí se você quiser aprender sobre vida espiritual. Dei uma pausa nele, mas pretendo continuar. Bom, então vamos aqui para Estávamos antes comentando se a Escritura ensina ou só a Escritura, né? Que no caso aqui estamos comentando os versículos que os protestantes usam de prova para o sola Escritura. Pois como o próprio princípio exige, se vale somente o que está na Escritura como regra de fé infalível, então a sola Escritura deve estar presente ali, e de preferência de maneira clara e segura, né? Até porque uma das propriedades da sola Escritura é a perspicuidade, ou seja, a clareza da doutrina, né? As doutrinas essenciais estariam de modo claro na Escritura, né? E o sola Escritura sendo um critério que vai julgar toda a Bíblia, requer uma especial clareza. Então, é muito importante que o sola Escritura fosse um princípio bastante claro na Bíblia, né? Então, vamos lá. Agora vamos para o versículo que no português, lendo em língua vernácula, causa uma impressão muito grande, mas quando estudamos o grego, o original, vemos que é um versículo bastante fraco. Inclusive, os estudiosos protestantes reconhecem isso e sabem que não é um versículo muito bom, mas entre leigos assim, né, pela forma que é traduzido, geralmente causa um impacto muito grande, né? É o famoso versículo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Vamos lê-lo aqui. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então os protestantes pegam o não ir além do que está escrito e falam: nossa, isso daqui é a prova definitiva do sola Escritura.
Meus caros, tomar licença que pegar esse livro, eu já fiz um vídeo sobre ele, o Nogor de Ovo de Colombo. O ponto positivo desse livro, eu já comentei no canal, acho que eu vou deixar o link nos comentários também. Ele tem a vantagem de ser muito didático. O argumento que eu vou apresentar aqui é mencionado no livro, que é o que está escrito literalmente no grego, né? Está escrito mi hyper agregaptai. Então, algumas que eu estava procurando a página aqui, vamos ver duas possibilidades de tradução. A primeira é que a mais natural, quer dizer, né, que é mais próxima do que é geralmente traduzido, né, é não além o que está escrito. Então notem que não há o verbo ir. Isso daí não está presente, o que já torna o versículo bastante obscuro. Mas há uma ambiguidade no grego, onde se levanta a seguinte hipótese: será que não foi uma glosa, ou seja, uma nota marginal de um escriba, copiador, dizendo o seguinte: o não acima alfa foi escrito? Então seria mais ou menos na ideia de que um alfa acima, o não foi escrito acima do alfa, melhor dizendo, né? Traduziu até na ordem aqui do grego para se ter uma noção melhor aqui, né? O não acima alfa foi escrito, mas na ideia de ser o não foi escrito acima do alfa, ou seja, alguém teria colocado um não ali a mais e isso teria passado adiante. Então, só aí já dá para ver que esse versículo é bastante obscuro e é um forte candidato a ser o versículo mais obscuro da Sagrada Escritura. E realmente há muitas possibilidades de tradução, de interpretação. E em razão daquele princípio, né, de que devemos partir do mais claro ao mais obscuro, este versículo não deveria ser usado para fundamentar nenhuma doutrina muito, como posso dizer, né? Uma doutrina que não aparece em nenhum outro lugar, uma doutrina mais obscura, assim, né? Uma doutrina mais polêmica, como só a Escritura, né? Então, em razão do solo escritura aí, né, ser algo, como posso dizer, né, que mudaria totalmente a visão que temos da Bíblia, não deveríamos fundá-lo a partir de uma passagem tão obscura. E até no final do capítulo, né, traz a citação de Calvino. Deixa eu achar aqui. Como eu disse, os próprios mestres protestantes não acham um versículo forte. Aqui achei a nota 252, página 171. Ironicamente, a interpretação de João Calvino em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 é semelhante à nossa. Mesmo sendo um defensor ferrenho do sola escritura em bases teológicas, Calvino não via 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 como suporte para seu argumento. Ele disse sobre o versículo: a frase, além do que está escrito, pode ser explicada de duas maneiras, como se referindo ao que Paulo escreveu ou às provas bíblicas que ele mencionou. Mas como isso não é muito importante, os leitores são livres para escolher o que preferirem. Então, vamos analisar aqui uma das hipóteses de interpretação. Uma das hipóteses é que São Paulo está fazendo referência a versículos que ele mencionou anteriormente. Então Calvino fala dessa possibilidade aí, né?
E também tem isso, né? Mesmo nessa tradução mais forte aí, né? Para a causa do sola escritura, não ir além do que está escrito, também seria complicado interpretar como sola escritura, por vários fatores. Mas a razão mais forte de todas aí, né? Eu acho que já nos deixa bastante seguros, é que o trecho no grego é bastante obscuro e não deveria ser usado para fundamentar nenhuma doutrina singular muito específica. Então vamos seguir. Possibilidades para o significado de estar escrito. Uma das principais questões de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 se deve ao tempo passivo está escrito. Comentaristas bíblicos oferecem numerosas sugestões, algumas similares, outras pouco convencionais. Na verdade, alguns creem que a frase sequer pertence ao manuscrito grego, propondo em vez disso tratar-se originalmente de uma nota marginal, de um escriba cujo copista subsequente a teria de forma inadvertida introduzido ao texto bíblico. Selecionando as várias interpretações oferecidas, a frase se impõe como uma das passagens mais difíceis de se interpretar em toda a Bíblia. Um tradutor do Novo Testamento, o erudito protestante J.B. Moffat, ou Moffat, não sei a pronúncia correta, simplesmente se recusou a traduzir o excerto. Em sua tradução do Novo Testamento, ele colocou uma linha pontilhada no lugar com uma nota marginal explicando sua frustração absoluta ao conferir-lhe um sentido. Então isso daí é uma coisa muito inusitada na história da tradução da Bíblia. Parece que foi um evento único assim, né? O tradutor simplesmente assumiu que era impossível traduzir ali e rabiscou um traço ali mostrando justamente a obscuridade desse trecho, né? Como dito aqui, né, um erudito protestante. Então, como eu disse, mesmo os estudiosos protestantes sabem que esse versículo não é muito bom para a causa da sola escritura. Então, a linha de argumentação aqui do Robert Sungenis, em primeiro lugar, analisar as várias possíveis interpretações. Aliás, deveríamos fazer isso sempre, né? Ao interpretar qualquer texto, mais especialmente a Sagrada Escritura, né? Ver o texto e ver as possibilidades de interpretá-lo. E então, ver qual que é a mais razoável de acordo com o contexto, de acordo com a história de interpretação daquele versículo, de como é recebido, mas até de um ponto de vista mais imediato, de uma exegese mais imediata do trecho. Então a primeira possibilidade aqui ele vai comentar que alguns acham que é uma máxima rabínica, então seria um provérbio conhecido da época que São Paulo teria usado. Bom, o Sungenis argumenta aqui, né, que é não é uma possibilidade muito boa porque essa máxima não é conhecida por nós aí de outras fontes, né? Então não temos registros de que fosse uma máxima rabínica conhecida. Então é uma hipótese pouco provável no geral, né? Mas quanto a usar esse argumento como a máxima rabínica como fundamento para o sola escritura, né? Nosso autor nota uma incongruência aqui, né? Que seria muito estranho tentar demonstrar o sola escritura a partir de uma máxima rabínica, ou seja, da tradição oral. De uma máxima que não está presente na Sagrada Escritura anteriormente e ou que não foi recebida diretamente de Jesus, né?
Então seria muito estranho citar um provérbio de um rabino, de um mestre judeu da época, com a finalidade do sola escritura, né? Então é uma hipótese bastante improvável. Segunda possibilidade, a do consenso. Outros comentaristas interpretam o está escrito como uma expressão idiomática para descrever um consenso ou um acordo. Várias traduções trazem esta ideia na construção e aprendam a obedecer às regras, como se diz. New English Bible. Pesquisei a origem dessa Bíblia aqui, né? New English Bible foi um dos principais líderes, foi um arcebispo anglicano. Então parece ter sido aí uma Bíblia aí. Eu achei algumas informações de que fosse ecumênica, mas mais protestante. Então uma Bíblia aí bem reputada entre protestantes, né? Ou seja, oferecendo uma tradução que não favorece o sola escritura aqui, né? E outra, para que aprendam o que quer dizer o ditado, obedeça o que está escrito, que é da NTLH. Não vou arriscar falar a sigla aqui em inglês, mas nova tradução na linguagem de hoje, é o que parece, né? Aliás, não sei nem se essa sigla aí é do inglês ou do português, né? Mas mais uma tradução que interpreta aí no sentido de obediência, né? Então, o ditado não ir além do que está escrito não se refere à escrita propriamente falando, mas a contratos, a um consenso, a um acordo, e parece ter algum fundamento aí, né? Menciona Robert Sangenis, menciona um comentarista aqui, John Perry, que ele pesquisou no grego e infere que grafém, o verbo para escrever, tinha uso corrente para leis ou contratos. Então seria uma acepção válida, né, segundo esse estudioso aí, né? Então uma possibilidade de interpretação aí que não favorece o sola escritura. Terceira possibilidade, citação do Antigo Testamento. Outra interpretação para o que está escrito em 1 Coríntios 4,6 é ser uma citação direta do Antigo Testamento. Mas aí vai dizer aqui o nosso autor que é uma passagem que não tem respaldo no Antigo Testamento, não literalmente, né? Não é possível achar um correspondente, e também o modo de citar não sugere isso, né? Então não parece ser uma citação do Antigo Testamento, uma citação específica no caso, né? Quarta possibilidade. Outra possibilidade contempla que, como está escrito não é uma citação direta do Antigo Testamento, ela poderia indicar princípios gerais contidos nele. O Antigo Testamento toca em muitos temas mencionados por Paulo na Epístola aos Coríntios, com maior preocupação sobre a rivalidade desnecessária entre homens e a penetração da sabedoria mundana na igreja. Paulo usa este método de prova escrita em outras partes de sua epístola, mais notadamente em 1 Coríntios 10, versículo 11, na qual ele diz: estas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. A quinta possibilidade, referência aos capítulos iniciais de 1 Coríntios. Outra possibilidade que, em vez de ter todo o Antigo Testamento em mente, Paulo poderia se referir somente às passagens do Antigo Testamento citadas nos capítulos de abertura em 1 Coríntios. Aí ele cita aqui vários versículos, né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Só um exemplo aqui, né? Acho que não é necessário mencioná-los exatamente.
Essa hipótese aí é que eu mais gosto, é de São João Crisóstomo. Eu acho que é a mais elegante, porque o que está escrito, geralmente, essa palavra aí do escrito, né, geralmente faz referência assim à Sagrada Escritura. Contudo, em razão da obscuridade aí, né, e vamos ver também, segundo o contexto, seria muito exagerado extrapolar para um, um solo escritura, né, um princípio geral sobre a Bíblia, né? Então, uma solução prudente e elegante aí do nosso doutor São João Crisóstomo é de que esses não ir além do que está escrito é quanto ao conteúdo dos versículos anteriormente citados, né? E já está enquadrado aí no contexto, né? Que é dessa discussão aí, né? Que havia partidos lá em Coríntios, um era de Paulo, outro de Apolo, não sei o que, então estavam brigando ali. Então São Paulo mencionou esses versículos para convencer os coríntios aí a não brigarem, né? Então parece-me que a solução mais prudente, mais modesta. Sexta possibilidade, referência a cartas prévias. Então pode ser referência a algum outro escrito aí que não virou canônico, né? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, pois as cartas, dizem, são severas e enérgicas. Então, é a segunda, mas fala no plural, né? Então, fica essa possibilidade que teria havido uma outra carta aos Coríntios, né? Que não virou canônica. Então, São Paulo estaria se referindo a essa carta aí, né? E que também não iria comprovar o solo escritura, é evidente. Sétima possibilidade, livro da vida. Outra conjuntura potencial para o sentido de estar escrito é a alusão aos nomes e ações escritos no livro da vida. Uma menção ao julgamento final descrito em Apocalipse 20, versículo 12. Como Paulo evoca o juízo final no versículo imediatamente anterior à frase em questão, a conexão entre os dois teria alguma plausibilidade. Em essência, Paulo estaria dizendo aos coríntios para que não se tomassem por escolhidos para a salvação, pois ninguém sabe quais nomes estão escritos no livro da vida. É bonito, mas é bastante exagerado, e como diz o próprio autor, não é esperado da própria linguagem de São Paulo. Então não é uma possibilidade muito boa. Oitava possibilidade, não ser parte do texto integral. Já mencionamos anteriormente essa hipótese aí, né, que teria sido um erro de copista. E até alguns protestantes levantaram essa hipótese aí, né? Como Johannes Weiss. Então, mesmo protestantes aí acham cabível essa tese aí, né? Não é algo exagerado aí por parte dos católicos para desqualificar o versículo, né? É uma dúvida real aí, né? Eu não sei direito como proceder nesses casos, mas, da minha opinião, por via das dúvidas, se o texto aprovado pela igreja contém isso, devemos aceitá-lo, né? Então, o fato de haver uma discussão aí sobre ser canônico ou não, de ser erro de copista ou não, não deveria fazer que nós católicos duvidássemos de que o texto é da Bíblia mesmo. Seria apenas, como posso dizer, conhecer essa discussão aí, né? É apenas para fortalecer a ideia de que o trecho é bastante obscuro por si mesmo e que dificilmente iria fundamentar uma doutrina muito séria. Deveríamos fazer uma interpretação mais moderada, como a de São João Crisóstomo, né?
o escrito aí diz respeito a versículos anteriormente mencionados. Então há 8 hipóteses aí, né, de interpretação, claro, algumas mais ou menos fortes. Então, tendo tantas possibilidades assim, não deveríamos usar esse trecho para fundamentar algo tão sério como critério de fé. Outras considerações gramaticais e textuais na exegese de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Para mais esclarecimentos sobre o pensamento de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, uma análise da construção gramatical grega rende muitas explicações interessantes, embora também levantem perguntas. As duas declarações, para que aprendais a nosso respeito e para que nem se ensoberbeça tomando partido de um contra o outro, começam ambas com a palavra grega rina, traduzida como para ou para que, mas com o segundo rina em aposição gramatical com o primeiro. Alguns tradutores veem uma conexão tão íntima entre os dois que registram as duas declarações justapostas, isto é, eu me tornei como exemplo juntamente com Apolo por causa de vós, para que aprendais a nosso respeito, para que ninguém se ensoberbeça, tomando um partido de um contra o outro, sem ir além do que está escrito. Então, esse daí é uma tradução aí do Reins, não sei a pronúncia exata aí. É uma Bíblia católica inglesa muito antiga, ela foi totalmente assim. Primeiro saiu o Novo Testamento em 1582 e depois o Antigo Testamento em 1610. Então, ela levou um tempo para ser completamente publicada. É católica e o tradutor aí deu uma opção que favorece a visão católica, né? De que seguir o escrito, mas também seguir o exemplo apostólico, ou seja, a tradição. Então, esse versículo aí pode ser interpretado ainda de modo que não somente não prove só a escritura, como ainda favoreça a visão católica aí de tradição e escritura. E não sou especialista no grego para julgar aqui, né? Já é uma construção do subjuntivo aqui, né? Um tópico mais avançado, mas parece ter fundamento essa interpretação aí, né? Não é totalmente absurda. Então a conclusão preliminar é da obscuridade aí, né? E isso que já venho repetindo há um bom tempo aqui, né? Já devem estar cansados disso, que é muito obscuro para fundamentar uma doutrina tão grave como essa, né? Devemos partir do mais claro ao mais obscuro. 1 Coríntios, à luz do seu contexto geral. Então, analisamos o versículo isoladamente, agora devemos ver no conjunto mais amplo. Já está dando quase 30 minutos neste episódio, eu extrapolarei um pouco para conseguir terminar aqui, né? Não quero dividir essa lição, mas aí vou tentar resumir mais, então, né? Então tem a briga lá em Coríntios, né? Tem um que é de Apolo, outro de Paulo. Então há várias facções ali, né? Vale mencionar, os coríntios eram gregos, então tinham uma boa formação intelectual no geral, conheciam de retórica. Então era uma comunidade que dava trabalho para Paulo. Primeiro porque não obedeciam tão prontamente, então era preciso chamar bastante atenção, mas em segundo lugar porque tinha uma inteligência acima da média, né? Tinham essa formação mais elevada. Então São Paulo está tentando demonstrar, tentando acabar com essas brigas e divisões, né? E seria muito... E aí há vários pontos a serem analisados, né? Em primeiro lugar, se
se era difícil obedecer São Paulo, é até um dos argumentos usados aqui, né? Ele não ia dar um princípio como sola escritura que poderia ser usado pelos coríntios para desqualificar o seu ensino apostólico. Então, se fosse nesse sentido aí de não ir além do que está escrito, se fosse no sentido de ficar somente com a Bíblia, na segunda carta aí os coríntios estariam objetando aí, né? Mas você ensinou não ir além do que está escrito, por que você quer mandar na gente aí? Então causaria muita confusão aí, né? E São Paulo, com efeito, menciona muito a tradição na carta como um todo, né? Então seria algo contraditório, né? Vamos ver se eu... acho que tem lá no 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, né? Elogiando os coríntios por terem recebido a tradição, o que ele recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então São Paulo elogia aí a questão de que eles receberam a tradição aí, né? Aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2: Eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tal como eu vos transmiti. Então, elogia os coríntios aí, né? Por causa da tradição. Então seria um pouco esquisito mudar de ideia, né? Esse capítulo aqui é da Eucaristia, né? E ao fim ele tem outro versículo bastante sugestivo. O outro foi mencionado, eu não consegui achar aqui rapidamente. Acho que foi mencionado aqui pelo Sangenis, mas o que eu vou mencionar agora, o versículo 34, eu acho que ele não mencionou aqui, né? Eu reli aqui, mas eu tô com a sensação de que ele não mencionou, né? Se alguém tem fome, coma em casa, assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas, este é importante, as demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Então, São Paulo diz que vai falar mais coisas aí quando se reunirem pessoalmente, né? Até um dos versículos muito usado por nós católicos para dizer que há coisas além da Sagrada Escritura aí, né? Então, a própria carta aí fala da tradição, né? E fala em outros lugares da Bíblia, né? O famoso 2 Tessalonicenses 2, versículo 15, né? Ele dá vários exemplos aí no livro. Outro ponto interessante, a questão do contexto, né, da relação dos receptores de sua carta com a Sagrada Escritura, né? Por estar tratando com os coríntios que eram ligados à cultura helênica, vinham dos gregos ali, a comunidade judia ali era muito pequena. Então, o contato deles com a Sagrada Escritura, com o Antigo Testamento, era bem pequena. E então, não era algo que causasse tanto impacto para aquela comunidade, né? Inclusive já vi estudos aí, né, sobre o modo da redação das duas cartas aos Coríntios, né, mostrando que São Paulo se valeu aí de referências estilísticas dos gregos aí, né, ele se valeu de uma retórica que iria agradar esse tipo de gente, né? Então também seria um pouco estranho por causa disso, né? Por ser uma comunidade de pessoas que se converteram aí do paganismo,
recorrer assim ao Antigo Testamento, que não era algo muito conhecido dentre eles, assim, né? Não gozaria tanto de autoridade, assim, né? Então isso também é um pouco estranho. Que mais? Então tá tratando aí da soberba lá na cidade de Coríntios, e São Paulo queria evitar tudo isso, né? Também faz apelo ao próprio exemplo, né? É, Inclusive ele até diz, né, no próprio contexto imediato do versículo, né? Eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então dá o exemplo de si mesmo aí. Então também faz referência à tradição. Bom, então é isso. Acho que eu consegui resumir a segunda parte aí razoavelmente bem. E a conclusão aqui do nosso autor sobre essa parte. Vale ressaltar a admoestação de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 sobre não ir além do que está escrito, não reaparece no Novo Testamento. No restante das epístolas de Corinto, não se esclarece ou se elucida essa declaração. Esse mutismo indiscutível do resto das Escrituras confirma que a sentença apenas diz respeito à situação em Corinto, uma condição em que os coríntios, imbuídos de sabedoria humana, imitavam inadequadamente vários homens, causando assim cisões destrutivas na igreja. Ao examinarmos as controvérsias nas igrejas da Galácia, Colossos, Roma, as questões levantadas nas epístolas pastorais de Timóteo e Tito, não vemos Paulo defendendo preceitos da verdade, apelando apenas para uma doutrina da Escritura. Claro, esse versículo aí de Coríntios também é hipotético. Hipotético no sentido de, será que está apelando ao solo Escritura? Está apelando realmente à Escritura aí, né? Qual será a verdadeira interpretação, né? Se fosse o solo Escritura, apareceria em outros lugares, né? Se o solo Escritura está na mente de Paulo, ele certamente não deixou claro para seus leitores. Seus textos defendendo outras doutrinas da igreja nos deixam perplexos com sua total negligência do que poderíamos supor ser uma doutrina igualmente importante, se não a mais importante de todas. Criteriologicamente seria muito importante o solo Escritura, né? Então tem um grau de importância muito grande, né? Além disso, o mundaréu de traduções, dificuldades gramaticais e variantes textuais em torno de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 expõe a obscuridade na passagem. É certamente irônico que os apologistas protestantes, tentando defender a transparência e uso exclusivo das Escrituras para obter uma verdade clara e inequívoca, considerem esse versículo tão obscuro como um dos textos primários para provar o solo Escritura. Em outras palavras, se esse é o fundamento mais forte do solo Escritura, então os católicos estão muito tranquilos. Que mais eu posso colocar de observação? Pensei em outras coisas aqui, né? A questão muito importante, o contexto aí, no sentido de esclarecer a seguinte dúvida, né? Quando Paulo diz não ir além do que está escrito, fala do conteúdo escrito ou da forma escrita. Essa é uma distinção muito importante, porque pode não estar se referindo exatamente ao solo Escritura, mas ao contexto todo da revelação, né? Então a forma não seria muito importante aí, né? Apenas estaria aduzindo aí para o exemplo concreto. E a questão do contexto, que o contexto delimita, né? Às vezes é a famosa questão da descontextualização. Às vezes pensamos vemos um trecho, né? E pensamos que aquilo é absoluto. Mas é apenas uma questão de economia, né? Porque se o autor fosse retomar tudo
o que já foi dito ficaria muito desgastante, né? Então o contexto já presume algumas delimitações, né? E parece ser o caso aqui, né? Não ir além do que está escrito parece ser no contexto muito específico daquela discussão aí da administração de Corinto, né? Dos versículos anteriormente citados, né? Do Antigo Testamento quanto a não ser soberbo, ser humilde, ser cooperativo com os membros da igreja, né? Não recorrer à sabedoria humana. Então teria um escopo bastante limitado aí, né? Que mais não é mencionado aqui, né? Mas a gente sempre é uma grande dificuldade de sola escritura, né? Sempre que se fala de escritura no Novo Testamento se refere ao Antigo Testamento aí, né? Porque o Novo Testamento não estava escrito, né? E mesmo quando estava escrito era pouco conhecido, né? Não estavam reunidos num volume único, né? Principalmente nas cartas de São Paulo, porque elas foram os primeiros documentos da Sagrada Escritura a serem escritos, né? Ao menos do Novo Testamento aí, né? Então, o único livro que iria poder fazer menção a todos os outros do Novo Testamento é o Apocalipse, né? Mas quando lemos Escritura em São Paulo, faz menção ao Antigo Testamento. E isso cria um grande problema, né? Porque dificultaria a aceitação da revelação de Jesus Cristo, né? A pessoa poderia receber a revelação, né, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas fala assim, não, mas só vale a Escritura, até agora só foi escrito o Antigo Testamento. Então tem essa grande dificuldade aí nesse versículo, né? Então é isso, meus caros, até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.